E agora se prepare para ouvir a mensagem de Deus. Abra o seu coração e a sua mente, e deixe Deus entrar em sua vida. Mas deixa a Bíblia de vocês aberta no livro de Jeremias, no capítulo 29. Deixa aberto, nós vamos fazer essa leitura depois do vídeo, tá bom? Esse texto que eu trouxe para a gente poder meditar, ele diz o seguinte: quantas vezes você ouviu ou você disse, agora só nos resta orar? Orar parece ser o nosso último recurso, uma coisa que nós só fazemos quando não temos mais esperança. Mas a oração é nossa maior arma. Nossas orações, elas têm muito poder. Vamos ver algumas coisas aqui que a Bíblia diz em relação ao poder da oração. Primeiro, a Bíblia diz que invocar ao Senhor significa clamar com fé, como um amigo chama ao outro por ajuda. Deus, Ele nos ouvirá se nos aproximarmos dEle com confiança e com oração. Ela diz também que você não precisa ser alguém muito especial para orar e receber resposta. Elias, por exemplo, era uma pessoa normal como eu e como você. Elias orava com fé e Deus respondia. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse durante 3 anos e 6 meses. E não choveu. Depois ele orou novamente, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Jesus, ele disse: tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. O poder da oração não vem de você. O poder da oração, ela vem de Jesus. É Jesus que responde à oração e realiza o impossível. Mas, atenção! A oração, ela é um pedido. A oração não é uma exigência que você faz a Deus. Jesus atende a nossa oração quando isso glorifica a Deus. Essa introdução eu estou fazendo porque agora nós vamos assistir um vídeo. Nesse vídeo nós vamos ver que a ciência, ela está descobrindo, ou descobriu, que a oração, ela tem poder. E isso vai estar sendo dito nesse vídeo, num podcast que nós vamos assistir. Ele tem 4 minutos de duração. Eu vou pedir que vocês tenham uma paciência para poder ver, mas é importante você observar o que vai ser dito nesse vídeo. Vamos assistir. E como que eu faço para estimular o meu lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão? Acredite se quiser, eu me surpreendi ao estudar isso e realmente tomei um grande choque com oração. Não existe nada que aumente o fluxo sanguíneo para o lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão, do que a oração. Há quanto? Extraordinário, hein? Eu lhe digo, eu faço uma ressonância que eu consigo fazer no Hospital Adventista de Manaus, que é uma ressonância funcional. O que é isso? Eu boto o paciente dentro da máquina de ressonância magnética e de repente eu boto ele para escutar alguma coisa. Aquela área da audição no lobo temporal vai ficar vermelha porque encheu de sangue. Né? Eu coloco ele para ver alguma coisa, eu falo, abre o olho, ele abre o olho, ele vê alguma coisa, aquela parte do lobo occipital dele enche de sangue. Quando ele começa a orar, a parte do lobo pré-frontal dele aumenta em 7 ml por minuto a quantidade de sangue. Olha com oração. Que bênção, rapaz. Fantástico. Então né? eu estou aqui em êxtase aqui agora. Eu não orava, meu amigo. Eu não orava. Então aí vem cá, isso hipertrofia o cérebro. Sabe o que eles começaram a ver? Que a descarga dopaminérgica é tão grande quanto a do amor. Só que ele libera também vasopressina, norepinefrina e cortisol, porque a oração, ao contrário do que muita gente pensa, ela não te relaxa como meditação, ela te estimula. Ela estimula teu cérebro. Ela te faz uma conexão que você parece que não tinha
Aí eu vou entrar no ponto de Deus no cérebro, que também está lá, por incrível que pareça. O que mais que está lá dentro? Ponto da gratidão. Quando eu exerço a gratidão, aquilo ali enche de sangue. Também. Quando eu tenho empatia, aquilo ali enche de sangue. Quando eu me coloco no lugar do outro, aquilo enche de sangue. E nesse estudo de um estudioso chamado Andrew Newberg, né, que fez o Capacete do Medo de Deus, que eu vou falar, ele descobriu que aumentava o volume de sangue. Ele falou, cara, será que se eu botar esse pessoal orando durante 8 semanas, o volume fica ainda maior do que os 7 ml? Ele descobriu que não. Fica nos 7 ml, mas ele descobriu uma coisa incrível. Havia uma hipertrofia do córtex pré-frontal 8 semanas depois. Havia aumentado de tamanho. Aumentou de tamanho. Desenvolveu. E isso significa... Aumentou a massa cinzenta. Aumentando a massa do lobo pré-frontal, significa também que a pessoa vai ter mais facilidade de tomar decisões corretas. Eu te pergunto, eu malhando o meu bíceps e eu não malhando o meu bíceps, eu preciso carregar um peso para levar para fora da minha casa. Qual vai ser a pessoa que tem mais facilidade? Aquela que malha o bíceps ou que não malha? Que malha. Se eu preciso tomar uma decisão na minha vida e eu estou sendo estimulado pelo meu lobo límbico, mas é o meu lobo pré-frontal que vai tomar a decisão, de onde vai vir a melhor decisão? Aquela pessoa que é ambientada a orar e que é ambientada a ter gratidão ou aquela que nunca ora? Fantástico, então, né? Rapaz, aqui o negócio eu não estou falando de Deus, eu estou falando de coisa física. Ciência, né? Uma chave que Deus deixou ali pronto na ignição. Né? Doutor, pergunta. Outra coisa. Ajoelhar também aumenta a quantidade de sangue no lobo pré-frontal. Só ajoelhar e fazer assim. Tá de brincadeira. Segura essa, hein? Bota na internet que você vai ver. O fato de ajoelhar e fazer assim aumenta a quantidade de sangue no lobo pré-frontal. Parece que ele já está preparando para a oração. Né? Não adianta, né? Deus já colocou isso inato no ser humano. É isso. E se não fizer, dá vazio. Bate vazio. E aí, ó, um parênteses aqui agora fala do pastor, né? Fala aí, pastor. Dica pra você, ó, você quer tomar decisões mais sábias da sua vida, para de ficar agindo sozinho, pede direção de Deus, ore a Deus, vai aumentar a sua capacidade de raciocínio. Fantástico isso aqui. Mesmo que você não confiasse em Deus, ainda assim, eu estou te falando que vai aumentar a quantidade de sangue no teu lobo da decisão. Né? Então, ó, até você que é ateu, que está assistindo, ore que você vai ficar com o cérebro mais robustecido. E vai ter um poder de decisão tão grande que quando hipertrofiar esse cérebro, ele deixa de ser. Amém. Então, agora nós vamos fazer a leitura de Jeremias, capítulo 29, verso 12 e 13. Jeremias 29, 12 diz: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Verso 13: buscar-me-eis, podem ler junto, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes. Amém. De todo o vosso coração. Santo Deus, em nome de Jesus, nós assistimos esse vídeo, nós lemos a tua palavra, e agora me usa como instrumento, ó Deus, para poder trazer uma mensagem à tua igreja. E que isso que nós estamos aprendendo aqui não seja simplesmente algo que nós vamos ouvir e deixar de lado, mas algo que nós possamos colocar como prática em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra de Deus, aqui em Jeremias, ela nos traz uma promessa maravilhosa, irmãos. Porque Jeremias, capítulo 29, verso 12, o Senhor ele nos diz: então vocês me invocarão a mim e eu ouvirei. Essas palavras são um lembrete do compromisso fiel de Deus para todos. Nós sabemos que Deus não é como os homens que prometem e depois não cumprem, mas com Deus é diferente. Com Deus ele promete e ele cumpre. E essa promessa é de que ele está pronto para nos ouvir quando nós nos aproximamos dele com sinceridade. Independentemente das circunstâncias que eu e você possamos estar vivendo, possamos estar agora neste momento passando, podemos ter certeza de que Deus está disposto a responder a mim e a você. A responder a mim e a você nessa busca que nós estamos. O pastor comentou aqui sobre as reuniões de oração. Nós vimos no vídeo os efeitos da oração. E é importante a gente entender uma coisa, que nós devemos invocar a Deus em oração. Vocês ouviram o que o doutor disse ali. Se você não ora, comece a orar.
Se você quer uma melhor qualidade de vida, comece a orar. Independente se você crê em Deus ou não, ore. Se você crê em Deus, você é beneficiado com a salvação. Se você não crê em Deus, você vai ser beneficiado com a qualidade de vida melhor. Mas ainda assim lhe faltará Deus na vida. Invocar a Deus em oração. Ao longo das Escrituras, nós vemos a importância e o poder da oração. Invocar a Deus em oração é reconhecer a nossa dependência dele. Eu e você, nós somos dependentes de Deus. Jesus uma vez disse que sem mim nada podeis fazer. Em tudo que nós vamos fazer, nós dependemos disso. Nós dependemos dele. Nós dependemos da sua graça sobre a nossa vida, para a nossa necessidade, para a orientação, para o conforto, para a provisão. A questão da orientação, hoje pela manhã, o assunto da nossa lição foi: o que direciona a sua vida? Qual é a bússola que guia você pelos caminhos que você quer? Nós descobrimos hoje pela manhã, e foi interessante, foi bom a gente conversar isso hoje. E eu comentei pela manhã que estaria passando esse filme aqui. A oração, ela nos conecta diretamente com o nosso Pai Celestial, permitindo que compartilhemos dos nossos fardos, das nossas alegrias e necessidades com eles. Vocês já observaram que quase sempre, quando nós começamos aqui o nosso culto, sempre é lido um salmo. Os salmos é o melhor exemplo que nós temos das necessidades do homem de depender de Deus. Ali o homem coloca o ser humano da forma como ele é. Se ele está alegre, ele fala: bendito seja o Senhor. Se ele está chorando, ele diz: tenha compaixão de mim, ó Deus. Em Salmos a gente vê as necessidades que o homem tem de Deus. Nos Salmos também a gente vê essa fidelidade de Deus em ouvir essa oração daquele que é justo. Essa oração que nós fazemos, ela nos conecta diretamente com o nosso Pai. O Senhor, Ele nos convida a cultivar uma vida de oração, e uma oração constante. Eu já falei isso aqui numa outra mensagem. Está indo para o seu serviço? Está indo de ônibus? Ore. Nesse percurso, ore. Está indo de bicicleta? Vai com o pensamento voltado para Deus. Está indo de carro? Desliga o rádio, fale com Deus. Orar e simplesmente você está conversando com Ele. Então se conecte. Ele quer essa comunhão, essa conversa constante. Ele quer conhecer mais das suas necessidades, embora Ele saiba. Eu não preciso abrir a boca para que Ele saiba, mas Ele quer que você fale. Ele quer que você exponha. Lembra o que Jesus disse para aquele homem que clamava a Deus: Senhor, tenha misericórdia de mim. Por ser Deus, ele já sabia o que o homem queria, mas ao se aproximar, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero voltar a ver. O homem colocou para ele: coloque em conversa, nessa conversa íntima entre você e ele, coloque para ele quais são as suas necessidades, que ele vai te ouvir. Converse com ele, porque em todos os momentos, buscando a presença dele, sabe o que o salmista diz? Ele vai satisfazer as suas necessidades. A necessidade de nós estarmos orando. Um outro ponto é a importância que tem de nós buscarmos de todo o coração. Buscar a Deus de todo o coração significa colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Tem pessoas que logo de manhã, assim, ao levantar, a primeira coisa que ele faz é dobrar o joelhinho e orar. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Faça o teste. Tinha uma música que nós cantávamos no passado, né? Eu não lembro quem era a cantora, acho que é a Thalita. E ela cantava: faça o teste. Não é? Faça o teste. E veja o que Deus vai responder para você. Invoque a Ele.
Isso vai resolver grandes problemas que de repente estão ali paradinhos. Você não vê a solução, mas o fato de você orar, as portas vão se abrir. E é interessante que isso envolve entregar a Deus todas as áreas da sua vida, toda a sua existência, seja seus sonhos, seja seus desejos, sejam suas preocupações, sejam seus anseios. Significa renunciar a qualquer idolatria que você possa ter. Não é pelo fato de você estar numa igreja cristã que você não tem idolatria. Você tem idolatria. De repente a sua idolatria é a própria Bíblia. A Bíblia é o seu ídolo. Já viu aquelas pessoas que colocam ela abertinha em determinado versículo ali e deixa lá? Nunca pega a Bíblia, porque ela está lá no seu troninho aberta, como se aquilo lá fosse o que traria o milagre para a sua vida. Não, isso é só um tipo de idolatria que o cristão tem. O nosso Deus está lá, esperando que eu fale com Ele em oração, e Ele vai me entender. E coloque para Ele os seus medos, os seus anseios, sem idolatria, porque Deus merece de nós toda a devoção que nós possamos dar a Ele. Quando nós buscamos a Deus de coração, nós encontramos a verdadeira plenitude da paz que só Ele pode dar. E aqui eu quero lembrar vocês de um detalhe que Jesus falou. Vendo o vídeo, lendo esse texto, somando mais isso que nós estamos falando aqui agora, junte agora para você entender qual o sentido daquilo que Jesus disse: e tereis vida em abundância. Sabendo do poder que a oração tem, agora você sabe o que Jesus quis dizer: tereis vida e vida em abundância. Porque se você ora, e todos aqueles benefícios que nós vimos no vídeo, eles são reais. Se o fato de você orar te faz ter melhor discernimento, se o fato de orar faz você tomar atitudes mais positivas, que o fato de orar vai ajudar você a sarar a sua ferida, a curar a sua doença, eis aí a vida abundante. E outra coisa, Jesus, Ele promete que nós seremos ouvidos por Deus, que as nossas promessas serão ouvidas por Deus. Não há nada mais encorajador do que saber que temos um Deus que nos ouve. Ele não é um Deus distante ou indiferente dos nossos clamores. Ele é um Pai amoroso que se importa profundamente conosco e deseja nos abençoar. A Bíblia ela está repleta de exemplos de pessoas que clamaram a Deus e receberam respostas poderosas. Hoje, eu quero também encorajar você a confiar na promessa de Deus e de que Ele ouve aquilo que você está buscando. E quero dizer para que você nunca duvide do poder da oração, porque Deus Ele é fiel. Veja o que diz aqui o verso 13: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Para nós concluirmos, eu quero deixar aqui para vocês, à luz dessas palavras de Jeremias, que nós somos desafiados a buscar a Deus com todo o nosso coração, a invocá-lo em oração e a confiar na sua promessa de que Ele nos ouvirá. Que nós possamos nos comprometer a ter uma vida de busca sincera e contínua no nosso Pai Celestial. E que a nossa fé seja fortalecida e nossos corações cheios de gratidão, pois temos o privilégio de nos achegar ao trono da graça. Que o Espírito Santo nos guie e nos capacite a viver uma vida de intimidade com Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer disso então um compromisso? Vamos começar a orar mais? Eu não lembro quem disse, mas alguém falou assim. Pastor, se lembrar, me ajuda aqui. Alguém disse assim:
Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Aonde você quer estar? Fecha o olhinho e nós vamos orar de novo. Santo Deus, em nome de Jesus, estamos gratos por esse momento que passamos, louvando o seu nome, lendo a tua palavra, cantando louvores, ouvindo a tua palavra. E agora estamos chegando ao fim desse culto. Um culto que na verdade não acaba, porque a nossa vida deve ser um contínuo culto a ti. Tudo que nós fazemos deve ser para glorificar o teu nome. Mas queremos te agradecer, ó Deus, por ter assistido a esse vídeo que fala a respeito da oração. Te agradecemos por essa pessoa que deu essa palestra, veio através desse podcast, falando do poder da oração. A tua palavra, ela já nos ensina a te buscar em oração. Jesus nos ensinou a orar através da oração do Pai Nosso. Então, Deus, faça com que a nossa vida seja uma constante vida de oração, para que nós possamos ter poder. Não um poder vindo de nós mesmos, mas um poder vindo de Ti, da Sua graça, do Teu poder sobre a nossa vida, do poder do Teu Espírito em nós. Que o Senhor seja glorificado e nos permita ter uma semana abençoada. Que o Senhor, Pai, vá abrindo portas, vá curando enfermos, vá fazendo da sua igreja uma igreja viva, uma igreja poderosa, que pregue a tua palavra, que leva a tua palavra, que transmite o teu amor. Uma igreja que saiba amar, que saiba ser unida em comunhão. Uma igreja, Pai, que faça diferença nessa face da terra, porque tempos difíceis estão começando a acontecer e a sua palavra já nos alertava disso. E é por isso que nós precisamos a cada dia mais nos achegar a Ti, nos conectarmos contigo, para que nós possamos ter força. E é o Seu Espírito que nos ajudará nesses momentos. Em nome de Jesus, é que eu te oro e te agradeço por tudo. Amém.